Agora eu quero chamá-lo a atenção para a palavra, e durante todo o mês de junho estaremos pregando sobre renovação espiritual, ok? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6, o texto que quero ler para começar a minha série de pregações nesse mês de aniversário da igreja, sobre renovação espiritual. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou há 30 anos a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, há, noutra tradução, de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, na dinâmica da vida autêntica, no processo vivencial de todo ser humano, há uma necessidade premente, permanente, constante de renovação. Por coincidência, semana passada eu estive na Jorlã fazendo a revisão dos 30 mil quilômetros do meu carro. E aí houve troca de óleo, troca de filtros, troca de vela, limpeza de bico, alinhamento e balanceamento, limpeza do ar-condicionado, uma revisão completa para que o carro não tenha problema na sua utilização. 30 anos, irmãos, pressupõe que é tempo de renovação, é tempo de revisão, é tempo de restauração, é tempo de mergulhar num encontro diário e renovado com Deus. É tempo de uma imersão na presença de Deus em adoração. Keila, na direção do louvor hoje, praticamente já fez a introdução daquilo que eu tenho para falar para os irmãos. Hoje pela manhã eu falei a quem aqui estava sobre as essencialidades da vida. E eu disse que uma coisa que é essencial a todo discípulo da Batista da Graça e a todo crente que quer reiniciar um novo tempo e uma nova história na sua vida, é assumir o compromisso de adorar a Deus intensamente. É de construir uma família dentro de princípios bíblicos. É de trabalhar com honestidade. E meus irmãos, nós precisamos, se é que queremos romper como igreja de forma saudável, na unção, no fluir de Deus, se é que queremos prevalecer nesse contexto de batalha espiritual, neste mundo tenebroso que vivemos. A pastora mostrou a capa da Veja desta semana. O IBGE dá uma estatística triste de que é bem maior o número de famílias brasileiras cuidando de cães do que de crianças. A família está precisando de uma renovação de mente, uma mentalidade nova acerca do legado que Deus nos deixou como família. Vi com pesar a propaganda intensa
da marcha dos gays em São Paulo, e os donos de hotel vibrando, dizendo que gira cerca de 7 milhões de reais durante a parada, e algumas gerentes de hotel dizendo que vão montar uma verdadeira boate na recepção, regado a bebida, para que após o desfile eles venham dançar nos hotéis. Eu disse para a Angélica: vão se arrepender, que vai ser uma quebradeira nos hotéis, vai virar uma baderna. Então, irmãos, a gente vê esse quadro e a gente tem que se posicionar como igreja. Nós temos que resgatar a nossa identidade de filhos da luz, de cidadão do reino de Deus, e em todas as áreas da nossa vida nós precisamos fazer diferença e marcar esta geração. Digam amém, em nome de Jesus. Quando eu falo de restauração de altares, quando eu falo de revisão, quando eu falo de renovação espiritual, estou falando de algo pertinente, de algo nobre, de algo necessário na minha e na sua vida, na minha e na vida da sua família, no ministério da igreja. E aí, quando você faz uma introspecção, dia de ceia, quando você faz um autoexame, quando você repensa seus valores, de repente você vai concluir que em alguma área você tem conseguido estabilidade, está saudável a área X ou a área Y da sua vida. Mas aí, quando a gente faz com o coração aberto uma revisão e se propõe a uma renovação, essas áreas ficam ainda mais saudáveis. Casamento, finanças, vida espiritual, investimentos. Nas áreas aonde a gente não tem obtido êxito, família, ministério, finanças, e o diabo tem desenhado uma queda, o diabo tem conspirado com demônios contra a sua casa, sonhos e propósitos. Na hora que a gente faz uma revisão sincera no propósito de uma renovação, de uma tomada de posição, Deus entra em ação e nos socorre. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Deus te dará, meu irmão, livramento naquela área que o diabo tem procurado destruir tua vida. Então eu quero profetizar hoje à noite, na abertura do mês do aniversário da igreja, que está na minha e na sua vida e na vida de todos os discípulos da graça, começando um novo tempo, um novo dia, uma nova etapa na sua vida. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos andar na rota extremamente correta. A Bíblia diz lá no livro de Isaías: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a esquerda, nem para a direita. Não podemos perder o foco, não podemos perder o rumo daquilo que a gente tem proposto na obra de Deus. Mente renovada, sonhos restaurados, andar em novidade de vida, vencer a carne, o mundo, a incredulidade. Não podemos sair da rota, não podemos perder o rumo, o caminho, nem a posição que Deus deu para a gente ocupar. Você, meu querido irmão, tem que saber quem você é em Deus. A Bíblia diz que em Cristo eu e você somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Nenhuma condenação
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Em Cristo estamos assentados com Ele nos lugares celestiais. Somos embaixadores com Ele aqui nesse mundo. Então você tem que ter consciência quem é, de onde veio e para onde vai. Pastor, qual o destino da igreja? Quem é a igreja? Para onde vai a igreja? Então nós somos um povo distinto. Nós somos o corpo místico de Cristo, geração eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Privilégio, missão nobre que Deus nos tem dado. Devemos, meus irmãos, valorizar com esmero, com dedicação, com afinco, com denodo, com tenacidade, a confiança e a missão que Deus nos confiou. Em Cristo nós somos com Ele cooperadores, nós somos embaixadores, nós somos príncipes. A igreja não pode falhar, a igreja não pode se calar. Se nos calarmos, até as pedras clamarão. Então, meus irmãos, é um legado que Deus deu a mim e a você. Por isso a gente não pode entrar em nenhuma rota equivocada. Um dos principados que opera neste mundo tenebroso, na ação do maligno, é um espírito de engano, que tem levado muitos líderes ao pecado, muitos jovens a sair da bênção, a atropelar etapas dos planos de Deus na sua vida, tem quebrado princípios e entrado em conflito. Então eu quero que os irmãos saibam o seguinte: ainda que a gente tenha algo a realizar acima da nossa capacidade humana, o Deus que nos chama, Ele se responsabiliza, porque quando Ele guia, Ele providencia, e a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer em mim e em você infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos. Conversando com o pastor Jonatas lá em casa, ele estava terminando o seu curso teológico, quando o presbitério antecipou a sua ordenação, para ele pastorear igrejas do interior de São Paulo. Aí a mãe dele disse: não foi o presbitério coisa nenhuma que antecipou sua ordenação. Isso está acontecendo em resposta às minhas orações, porque, meu filho, eu vou morrer, e a nossa cidade, a nossa comunidade só tem a nossa família como crente, e você vai ser o pregador do meu funeral, e a partir daí você vai ganhar muitas almas. E aí ele disse: mas minha mãe, meu primeiro ato como pastor ordenado vai ser o seu funeral. Ela disse: vai ser. E o que é que eu vou falar? Ela disse: eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer o que é que você vai falar. Você nunca leu na Bíblia que quando a gente abre a boca como pregador, Deus enche e põe a palavra na nossa boca? Então abra a boca que Deus vai dar a palavra. E aí ele viu uma multidão no funeral, para encurtar a história. Ela morreu, chegou o dia do funeral, e ele disse que tinha perto de 1000 pessoas naquele funeral. A mãe dele era parteira, tinha muita gente ali que ela que pegou quando nasceu. E aí a palavra que Deus deu a ele, sabe qual foi? Bem simples. Ele disse: quem gostava da minha mãe? Todo mundo levantou a mão. Quem quer ver ela um dia no céu? Todo mundo levantou a mão. Ele disse: então entrega a vida a Jesus, senão vocês não vão ver mais ela. E aí muita gente se converteu. E aí depois ele contou as histórias, que ele voltou lá para ser honrado. A casa deles em Bauru é tombada como patrimônio histórico da cidade.
e aí igrejas e mais igrejas surgiram como resultado do trabalho, da pregação dele simples no dia do funeral da mãe. E a última vez que ele foi honrado lá na cidade, um casal esperou até ele sair, e aí disse: pastor Jonatas, eu quero que o senhor saiba que em toda a igreja que o senhor foi em Bauru, tem gente da nossa família, e a nossa família se converteu no dia que a sua mãe morreu. Estão entendendo, irmãos? Até aquela obra que a gente acha que é incapaz de realizar, Deus nos capacita. Deus não chama gente que não quer trabalhar. Deus vocaciona e capacita quem quer realmente fazer a sua obra. Então, irmãos, a primeira coisa que a igreja precisa fazer para entrar no rumo da renovação espiritual, da restauração do altar, é uma atitude indispensável e que eu julgo como elemento essencial após esses 30 anos para a gente fazer: quebrantar-se. Só haverá avivamento, só haverá renovação espiritual na vida de uma igreja cujo povo quebranta-se. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Ele resiste a quem é soberbo. Está claro no ensino de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e chorar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós precisamos, quando eu falo de entrar na rota certa, a primeira experiência que eu e você precisamos ter é entrar na rota adotando uma postura de quebrantamento. Fala para o teu vizinho aí: quebrantamento. Uma igreja quebrantada, ela está na rota do avivamento. Quebrantamento pressupõe quedar-se, curvar-se, render-se, humilhar-se diante da potente mão de Deus. Irmãos, o Senhor nos entregou uma tocha, e a gente não pode deixar essa tocha apagar. Fala para quem está do teu lado aí: não deixe a chama apagar. A Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías que a gente tem que acender o pavio que fumega. É aquele crente que o fogo está apagando, ele está desanimando, está perdendo a fé, o ânimo, a esperança. E aí nós precisamos chegar perto e avivar, ajudar, restaurar, suportar, dar o suporte para aquele irmão, para que a chama do avivamento não apague na vida dele, que não apague a chama do primeiro amor. Quantos que corriam bem, já não mais contigo vão, diz o poeta. Muitos seguem, mas também frios, sem amor estão. A Bíblia diz, irmãos, no livro de Daniel 11:32, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Haverá uma transformação na nossa liderança se a gente entrar no caminho do quebrantamento. Se a gente disser com toda sinceridade do nosso coração e da nossa alma que temos fome e sede de Deus, que o hino que cantamos há pouco se torne uma realidade, uma fome
tomou conta de mim. Meu coração está ardendo por um novo clamor. É essa posição, é esse diapasão que deve gerir a minha e a tua vida diante de Deus. Chega de inoperância, chega de deserto, chega de frustração, chega de uma vida sem frutos. Vai lá para o teu Jaboque, quebrantar-se diante de Deus, como um príncipe lutar com Deus, até que tu saias do teu Peniel. Põe um fim nos jaboques da tua vida e entra em Peniel, tendo um novo encontro com Deus. Irmãos, foi algo que a Keila também ministrou nas músicas. Eu também não acredito em um reino no qual recebemos tanto de Deus e as pessoas se odeiam, se martirizam, se antipatizam, ficam inimigas, não se falam mais. A igreja é o corpo vivo de Cristo, é lugar de vida, é lugar onde o amor precisa ser verbalizado, tocado, vivenciado. E não pode haver avivamento pleno, real, genuíno, num ambiente onde há briga, inveja, confusão, fofoca. A Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Nós precisamos ter um espírito de unidade. Precisamos agir de forma equânime. Ter o temor e o mesmo pensamento diante de Deus. Os dons, os talentos, a unção, nada disso é nosso, vem de Deus. A Bíblia diz em João 3,27 que o homem não terá bem algum se do alto não lhe for dado. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há dúvida ou sombra de variações. E aí, a Keila ministrou um outro texto que eu anotei aqui, Romanos 11:36. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Aquilo que Deus tem nos dado como dom, como talento, como unção, a gente tem que dar de volta a Ele em consagração e exercitando e utilizando para a edificação do corpo e para a glória do nome do Senhor. Isso é quebrantamento. Isso é humildade. Isso é quedar-se diante de Deus. É uma igreja que está na dispensação da graça. Todo mundo quebrantado, todo mundo curvado, como fez Ana lá no altar do templo, alma derramada. Ana derramou-se diante do Senhor, até que Deus lhe abriu a madre e ela pôde gerar filhos. Uma missionária do Betel brasileiro cantou alguns anos atrás um hino que marcou gerações, cujo título era Quebranta-me. Quebranta-me. Quando eu pensar em me ensoberbecer, quebranta-me. Quando eu ganhar qualquer elogio, quebranta-me. Nossa postura tem que ser a de João Batista, queridos. Ele preparou tudo, ele organizou tudo para o advento do Messias. Quando o Senhor se apresentou, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizei com água, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar-lhes as alpercatas.
Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa deve ser a postura da igreja, que quer experimentar um tempo novo, um tempo de renovação. E em segundo e último lugar, por hoje, porque eu vou pregar o mês todo sobre isso, a igreja que quer experimentar avivamento, a igreja cujos discípulos quer fazer uma verdadeira revisão na sua interioridade, precisa entrar na rota do arrependimento. Se você ler a Bíblia, você vai entender que arrependimento é um marco profético. Vocês sabem que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento houve um silêncio de 400 anos. Não tinha profecia, não tinha pregadores. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento houve um silêncio de cerca de 400 anos. Aí, quando acontece a retomada da obra do reino, cumpre-se que profecia? A de Isaías, que é o maior profeta messiânico, que preconizou o advento do Messias. Ele diz: o povo que andava em trevas viu grande luz. E aí, quando o menino Jesus começa o seu ministério, qual é a primeira pregação dele? O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, o primeiro tema da pregação do mestre, na retomada da obra, na reconstrução de um novo tempo e de uma nova história, é a mensagem do arrependimento. Pastor Josafá, o que é arrependimento bíblica e teologicamente falando? Arrependimento é mudança de atitude em relação ao pecado. É sair daquele padrão de vergonha, de desonra, de carnalidade, de vida leviana, de vida mundana. É deixar aquele perfil e conduta de padrões comportamentais que não agradam a Deus. É você firmemente tomar a posição de que você é sal e é luz. É você resgatando a sua identidade de um verdadeiro filho da luz. Então, arrependimento é profético, é um marco profético, é um elemento essencial para uma nova arrancada na vida da igreja, na vida de cada um de nós, de cada discípulo da Batista da Graça. Se vocês observarem na Bíblia, se vocês observarem na história, todo grande avivamento, quando eclodiu, foi resultado de um povo que se arrependeu. Egito, Babilônia. Se você estudar o avivamento do país de Gales, o avivamento de Cali, o avivamento de Homolunga, o avivamento da Costa do Marfim, o avivamento de Pensacola, todo avivamento é precedido por uma atitude de arrependimento. E um dos grandes problemas hoje dos discípulos de Cristo é que uma boa maioria não quer ser pastoreado, se autopastoreia, faz o que dá na cabeça. Nós somos a geração da rebeldia, a geração do prazer, a geração hedonista. Vocês sabiam que uma das grandes lutas que o meu colega pastor Jonatas e a doutora Lília está enfrentando é que um filho disse que não queria mais saber da igreja, não queria mais saber, nem crer, nem no perfume que eles acreditam. Recentemente uma moça
me procurou em Goiânia e disse: pastor, para mim a Bíblia é como outro livro qualquer. Eu não creio nessa história de que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia diz num dos salmos, diz o nécio, Deus não existe. A Bíblia diz, os ímpios serão lançados no inferno e toda a gente que se esquece de Deus. Mas a Bíblia diz no sermão profético de Jesus, Lucas 21 e Mateus 24, que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria e de que muitos apostatariam da fé. Cuidado para não engrossar essa fileira, meu irmão. Seja um crente cheio de fé, seja um crente comprometido, seja um crente cuja sua vida deixe claro que você tem traços do caráter do Pai. Seja um cidadão do reino, viva como um filho da luz, no casamento, no trânsito, no emprego, nos negócios. Sua vida faça a diferença. Se arrependa das mentiras, se arrependa, chore diante de Deus do seu pecado, da sua carnalidade, da sua promiscuidade. Peça que Deus lhe dê permanentemente vestiduras brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Peça que Deus derrame dentro da sua casa unção de alegria. Creia sempre na possibilidade da vitória e de um novo tempo de renovação dentro da tua casa, meu irmão. Eu quero dizer para a igreja que não é nada interessante para Deus, não é interesse de Deus ficar mantendo aqueles que movem o seu coração por outros interesses. A Bíblia diz com muita clareza: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Eu disse aqui pela manhã falando à igreja que há muita gente que na hora da dor, do desemprego, da crise, da luta, buscou a Deus. Mas quando Deus abriu a porta e lhe deu o ganho, se esqueceu de Deus. Há muita gente que tem um zelo e um empenho pelo trabalho, pelos clientes, pela empresa, pelo escritório, pela fazenda, pela chácara, pelos negócios, que não tem para com as coisas de Deus. De vez em quando eu observo a atitude de alguns discípulos e eu digo: se ele tivesse esse mesmo empenho com a célula, com a visita aos discípulos, com o estudo da Bíblia, reuniões de oração. Mas, queridos, consciente ou inconscientemente, a obra de Deus geralmente vai ficando relegada a terceiro plano. Qualquer gripezinha não vai para a igreja, qualquer dorzinha de cabeça, mas na segunda-feira está no trabalho. E a Bíblia diz que é maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então há crentes cuja vida virou uma mesmice, uma rotina. Está muito bom domingo ir para a igreja, louvor abençoado, palavra boa, e durante a semana aquela vidinha de sempre, dormindo, comendo. Então, irmãos, Deus marca um novo tempo na vida de um povo, de uma nação, de uma família, de uma igreja, quando há atitude de arrependimento, mudanças de atitude em relação ao pecado. Na prática, pastor, o que é isso? Seja verdadeiro com seu cônjuge, fale a verdade em amor aos seus filhos, assuma compromisso, deseje que na sua vida haja traços do caráter de Deus, trate o pecado como pecado, fale com toda a clareza da sua fé, no seu ambiente de trabalho,
na sua vizinhança, no seu condomínio. Todo restaurante que eu frequento em Goiânia, o condomínio onde eu moro, há restaurantes hoje que os gerentes, os garçons já são meus amigos. E todos sabem que eu sou pastor. Porque eu também oro e dou graças a Deus quando eu como no restaurante. Então chega de discípulo oculto. Você precisa mostrar a cara e dizer quem você é. Você tem que abrir a boca e dizer como Paulo: e não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Romanos 1,16. A palavra da cruz é loucura para quem se perde, para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Esse cântico da cruz aqui, tremendo, que o grupo cantou, precisa ser vivido na nossa vida. O Senhor nos salvou pela cruz, e nós precisamos ter compromisso com a mensagem da cruz de Cristo. Irmãos, tudo de bom que tiver de acontecer na história da Igreja Batista da Graça Doravante, daqui por diante, após os 30 anos, só vai acontecer se todos nós tomarmos uma posição de arrependimento da negligência da leitura bíblica, da falta de compromisso, da infidelidade na entrega dos dízimos e das ofertas. Tem crente que ainda insiste em não entregar o dízimo e aplicar o dízimo como quer, do jeito que quer e aonde quer. Ele tem permanentemente uma desconfiança do pastor e da tesouraria. Repense, meu querido, sobre isso. Tudo que acontecerá de bom na sua vida daqui por diante vai acontecer à medida que você chorar o pecado da cidade, chorar o pecado da sua família, chorar o seu próprio pecado e aquilo que você tem deixado de fazer por negligência. Tempo é uma dádiva de Deus, e a gente tem desperdiçado tempo precioso em coisas que não levam a nada. Uma das causas da frieza espiritual da igreja hoje, a partir da vida de crentes, de discípulos, é o excesso compromisso com coisas materiais, o envolvimento com coisas desta terra. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, verso 1, ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se a gente quiser atrair a presença de Deus, se a gente quiser experimentar o mover de Deus, se você quiser perceber e experimentar o sobrenatural de Deus, ver mudança nos céus de Goiânia, ver algo acontecer junto às nações, toda essa coisa sobrenatural, maravilhosa, gloriosa, só virá quando o povo de Deus chorar o seu pecado. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa palavra é para crente, é para o povo de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fala para quem está do teu lado, crente também se converte. Irmãos, nada se move na terra sem que haja arrependimento. E arrependimento por princípios. Deus vai se mover numa igreja, Deus vai se mover num ministério, Deus vai se mover numa denominação, Deus vai se mover numa nação, se houver conduta de quebrantamento, de arrependimento, de choro no altar, a começar pelos pastores, pelos sacerdotes, pelos líderes.
A Bíblia diz lá no livro de Joel, no capítulo 2, está narrado lá que virá sobre o planeta um grande arrependimento, e até a criança que mama fará um jejum para o eterno. Até Gilvana viu Rubem Keila. Está escrito. Nem que seja de meio-dia, viu, André? Esse gordinho aí vai ter que jejuar. Até os animais jejuaram para que viesse o avivamento numa cidade. Quem lembra o nome? Nínive. O jejum foi proclamado para humanos e até para os animais. Quebrantamento, arrependimento, para que a bênção de Deus viesse sobre a cidade de Nínive. Então todo o avivamento bíblico, todo o avivamento na história, nenhum prescindiu do quebrantamento e do arrependimento. Que Deus nos leve, meus irmãos, nas comemorações dos 30 anos da nossa igreja, a uma postura, a uma conduta de um real, verdadeiro, genuíno quebrantamento e arrependimento. E o tempo de arrependimento se caracteriza quando a carne não mais prevalece e não rege a terra. Barzinho vai fechar, motel vai fechar, homicídio vai acabar. Haverá uma mudança radical na comunidade a partir do momento que uma igreja assume essa postura. O apóstolo Sinomar conduziu nesse feriadão uma conferência com o pessoal de Clamor pelas Nações, cujo tema foi arrependimento. E eles choraram o pecado de Goiânia, o pecado de Goiás, o pecado do Brasil. Agora os homens desta igreja, os líderes desta igreja, os sacerdotes desta igreja, precisam chorar entre o alpendre e o altar. E isso deve acontecer começando pela vida dos pastores, dos sacerdotes, dos líderes. Sabe por quê? Nós líderes, nós pastores, nós que somos sacerdotes em casa, você varão que é casado, é você o sacerdote da casa. Somos nós os gestores do arrependimento. Eu quero que os homens digam comigo, somos nós os gestores do arrependimento. Então o avivamento que vai ser desencadeado, a renovação espiritual que virá sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a comunidade, sobre a nação, começa na vida dos sacerdotes. Então eu pergunto a quem é pai, quem é casado aqui: teus filhos têm te visto ler a Bíblia? Assumir compromisso com a igreja? Há uma falta de referencial, irmãos, de marido, de pai, de sacerdote. Eu continuo dizendo que fico sem entender como é que homens desde cedo perdem autoridade sobre os filhos. Filho tem que ouvir não, filho tem que ser trazido para a igreja, filho tem que orar e ler a Bíblia com o pai em casa. Está lá em Provérbios 22:6, está lá em Deuteronômio 9:6 em diante. Ao deitar, ao caminhar, ao levantar, é eu e você que tem que incutir na mente da criança as doutrinas, os estatutos de Deus. Então há muitas famílias, a despeito dos cursos, né, Luciano? A despeito dos apelos, a despeito das exortações pastorais, cujos papéis estão invertidos dentro de casa. Qual é a prerrogativa bíblica, ou quais são as prerrogativas bíblicas do varão? O varão tem que trabalhar, tem que ser o provedor. Deus não vai abençoar um homem preguiçoso, uma geração de um homem pamonha, de um homem banana, de um homem que não trabalha.
Pastor Ernesto Tonini estava andando em Perdizes, velhinho, e aí um jovem, saudável, um assalto. O pastor Enéas olhou bem para ele e disse: vá trabalhar, vagabundo. Vá trabalhar, vagabundo. E o bandidinho se mandou. É mais fácil assaltar do que trabalhar. A gente está vivendo essa geração. Qual é a outra prerrogativa do varão? Liderar, governar bem a sua casa. Homem tem que liderar a família, ser sacerdote do lar. Você tem que ser varão e não varunca nem varela. E qual é a terceira prerrogativa do varão à luz da Bíblia? Sacerdote. É ele que tem que liderar espiritualmente a casa, a família, os ensinos. Se você não se quebranta, está difícil o avivamento ser derramado sobre a sua casa. Deve morrer dentro de nós o que está atrapalhando o quebrantamento, o mover de Deus, o arrependimento. Lá no acampamento da família eu disse para alguém que há 20 anos que lá em casa não se assiste novela. E eu nunca fui de acompanhar novela, eu pessoalmente. Eu não sou muito de filme, eu não sou muito de novela. Escuto um jornal, gosto de ver um futebol, mas isso não me empolga. O Brasil jogou hoje, a Angélica disse: Josafá, o café está na mesa. Aí eu e Henrique desliguei a televisão, fui tomar café. E Henrique disse: é melhor tomar café do que ver essas antas jogando. Você tem que rever suas prioridades. Você tem que discernir quais são as essencialidades da vida. E toda a família da graça tem que entender isso. É essencial adorar e exercer a fé. É essencial construir uma família com valores e princípios bíblicos. É essencial trabalhar honestamente para você comer o melhor desta terra, investir no reino de Deus, ser próspero, ser rico, ser abençoado, como o homem do Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme a Deus e que se deleita na sua palavra. Sua família será poderosa na terra. Na sua casa haverá bens e riqueza. Ele tem para dar e para emprestar. Ele não teme notícia ruim. Ele é abençoado e os vizinhos que estão ao redor dele rangem os dentes de inveja, porque ele é próspero, ele é abençoado. Aonde é que você quer chegar daqui para frente? Quer continuar nessa vidinha? Não quer ser curado da síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, vou viver assim. E vai se lascar assim. Então você tem que crer em grandes coisas. Você tem que projetar algo melhor para a sua vida, para o reino de Deus, para a sua comunidade, para a sua igreja. O nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Vamos ficar em pé. Dê um aplauso ao Senhor.